A paz do Senhor a todos, olá, mais uma vez aqui no canal Ele Vem, com muita alegria, para vos trazer mais uma palavra da parte de Deus. E eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvar e bendizer o seu santo e bendito nome, por mais esta oportunidade. Lembrando aqui de vos saudar com um abraço no coração de cada um, dos inscritos deste canal, das pessoas que têm visualizado esse trabalho, que têm estendido à frente, publicando, fazendo conhecido a mensagem do Evangelho através deste canal. Eu louvo e bendigo o nome do Senhor pela tua vida. Porém, bem sabemos que o horário será um pouco mais reduzido devido a uma política interna do YouTube, porém, queremos aqui, na medida do possível, poder trazer-lhes mais uma vez a palavra do Senhor aos vossos corações. E eu quero aqui, nesta oportunidade, mandar um alô para Araguaína, no Pará, na África também, né? Pessoas que têm nos contactado, Rio de Janeiro, São Paulo, por fim, todas aquelas pessoas que têm comungado conosco com essas mensagens e assim também levado à frente a palavra do Evangelho. Para nós é motivo de muita alegria, muita satisfação em podermos contribuirmos com a palavra de Cristo, fazendo assim conhecido e exalando o bom cheiro do seu conhecimento, mediante aquilo que temos recebido do Senhor, e aprimorando os nossos conhecimentos pelo Espírito da verdade, e podendo assim contribuir, aleluia, com a salvação de muitos que estão à margem do Evangelho. Portanto, nesta oportunidade, eu vos convido a ler a palavra de Deus. Queremos vos trazer uma mensagem hoje, falando sobre a unificação das religiões, o que está por trás e como isto poderá acontecer diante daquilo que temos estudado e pesquisado na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 1, nós vamos encontrar a mensagem do Senhor nos falando da seguinte maneira: Veio então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo: Vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, a que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua devassidão. E me levou em espírito ao deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava coberta de púrpura e escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícias de sua prostituição. E sobre sua testa um nome escrito em mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e quando a vi, fiquei admirado com grande assombro. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. É muito gratificante poder pregar a palavra de Deus e fazer assim aquilo que a gente muito gosta, né? E fomos chamados para isso, para levarmos a palavra de Cristo a todos quantos querem ouvi-la. Glória a Deus por isso. Portanto, te convido, antes de trazer a mensagem, para que você possa se inscrever neste canal, fazendo com que ele cresça e seja assim monetizado pelo YouTube e mediante essas monetizações, esta mensagem possa alcançar muito mais pessoas. Então se inscreva nesse canal, nos ajude na propagação do Evangelho. Dê o seu like aí, aperta o sininho para você ter todas as notificações deste canal e publique, divulgue. Faça conhecido o Evangelho, a palavra de Deus, nos ajude neste ministério e Deus estará abençoando a tua vida e salvando milhões de pessoas mediante os nossos esforços.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. A mensagem que estaremos trazendo para você nesta manhã é uma mensagem um tanto complexa também, mas de fundamental importância para que possamos estarmos atentos ao desenrolar das profecias no que diz respeito ao sistema religioso vigente que trabalha em acordo com a estrutura mundial de poder para trazer o anticristo à Terra e formar assim a sua igreja única, a grande meretriz, a grande prostituta que já trabalha ao longo da história da humanidade, mas que culminará nesta personagem histórica e macabra que leva os homens a se distanciarem da adoração do divino e a adorarem ao Satanás, ao anticristo. E para isso é necessário, de uma forma maquiavélica, o sistema trabalhar com espíritos enganadores, ludibriando pessoas e alienando a um sistema religioso que trabalha em comum acordo com a ONU, com todo o sistema globalista no mundo. E é por isso que Deus me trouxe até você para vos esclarecer algumas coisas que precisam ser ditas e que não são divulgadas em redes de comunicação e até mesmo nos púlpitos das nossas igrejas. Fique atento, Deus tem uma palavra ao teu coração. Para entendermos esta mensagem, nós precisamos salientar um pouco o que aconteceu lá nos primórdios, quando ainda o Império Romano dominava como um império político na Terra. Neste período, foi o tempo em que Jesus Cristo desceu, exerceu o seu ministério terreno, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao assunto céu, e assim deu origem à sua igreja com o sangue vertido do Calvário, dando início à dispensação da graça pelo sangue da nova aliança derramado pelo nosso Salvador. Neste período, o que predominava era o Império Romano. E o Império Romano, ele predominava sobre um sistema político no mundo. Ainda que fosse um sistema democrático, que tinha assim abraçado todas as culturas, todos os sistemas de outros povos, de outros impérios que assim perderam o seu bastão. E nós sabemos que a antiga Síria, antigo Egito, Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia, por fim, e o Império Romano. Ele agregou sobre o seu domínio todos os demais outros sistemas, tanto religioso, político e cultural, dos impérios que tinha passado no mundo. Por isso, a Bíblia diz que no período em que Jesus estava aqui, o Império Romano, ele exigia apenas dos povos conquistados por ele os impostos para que ele pudesse se manter como império no mundo. E assim foi nos dias de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, Daniel o enxerga como um grande dragão. Este grande dragão também é visto por João nas revelações apocalípticas. Mas a Bíblia diz claramente que houve um período na história quando o nome cristão foi ouvido pela primeira vez na cidade de Antioquia. Foi, eu diria assim, um apelido dado pelos gregos aos seguidores do caminho. Assim era chamado aqueles que seguiam o Messias, os seguidores do caminho.
E esta palavra é oriunda da palavra ungida, mas também traz uma conotação de triturado, de massacrado, de crucificado, de sacrificado em prol de um bem maior. Daí então veio a palavra Cristo. É tanto que nos evangelhos você vai encontrar não Jesus Cristo, mas Jesus o Cristo. É assim que está escrito. Porque eles diziam Jesus o crucificado, Jesus o ungido, Jesus o maltratado, Jesus o perdedor. Numa linguagem mais obsoleta, mais vulgar. Mas era assim. E os gregos apelidaram os seguidores do caminho, ou seja, os servos do Messias, como cristãos, porque serviam aquele que tinha sido triturado, que foi crucificado. A Bíblia diz que na Antioquia se ouviu pela primeira vez esta palavra cristão, de sorte que este povo se proliferava na terra, independente das perseguições que haviam. A igreja se multiplicava, a igreja se proliferava, em meio às mortes, em meio às perseguições. Porém, no ano 325, o imperador por nome Constantino, ao perceber que esses cristãos se desenvolviam e se proliferavam e cresciam de forma demográfica na terra, lhes cresceu o desejo, por interesses outros, bem sabemos, de ajuntar esses cristãos e os tornarem seus amigos, para que assim Constantino pudesse se manter no poder e extrair algumas vantagens do cristianismo. Para tanto, ele instituiu o Concílio de Nicéia em 325, quando ali ele constituiu o cristianismo como a religião do Estado. Começou então a influência política e religiosa no mundo. Antes, a religião era religião e só tratava das coisas espirituais. Depois de Constantino, esta religião ela se infiltrou nas coisas do Estado. Então, ela tomou uma configuração diferente. Os paradigmas foram mudados aí. E nós vamos entender isso quando a palavra de Deus diz que foi visto por João uma grande besta. Mas para entendermos esta palavra besta, nós vamos ter então que analisar algum fator aqui. Esta palavra, ela é oriunda do termo grande fera, ou um animal sem nome, sem identificação. Como assim, irmão Washington? Entendemos o seguinte: o Império Babilônico, ou melhor, o Império Romano, como dragão, ele atuava como um império político somente. Mas no Concílio de Nicéia, esta profecia tomou uma cara diferente, um formato novo. Porque na visão de Daniel, o Império Romano, ele tinha o formato de uma grande fera, mas também ele trazia algumas características do leão, que era um formato babilônico, uma figura do Império Babilônico, do urso, que era uma figura do Medo-Persa, do Império Medo-Persa, do leopardo, que era uma figura do Império Grego, e de uma águia, de uma grande águia, do antigo Império Babilônico ainda nos dias de Babel.
que traz também uma rápida conotação da Síria e do Egito, em conformidades com as inúmeras divindades que eram adoradas nesses impérios, nessas civilizações. E o que o Império Romano fez? Ele agregou todos esses sistemas ao seu sistema. Então, ele tomou uma forma de leopardo, uma forma de águia, uma forma de urso e uma forma de leão. Por quê? Porque ele agregou as culturas desses impérios, o sistema religioso desses impérios, as divindades desses impérios. Então, o paganismo mundial ficou praticamente concentrado no Império Romano. Daí, então, uma grande besta, porque é impossível você dar um nome a um animal que tem cara de leão, peitoral de urso, costa de leopardo e asas de águia. Que nome você daria a um animal desse? Daí, então, a conotação, uma grande besta. Porque a partir do império político como o dragão, ela agora sai desse sistema que representa o próprio Satanás, e ela agora entra num outro sistema. Ela sai de um sistema político, só que o sistema político ele continua existindo, mandando no mundo. Mas agora ela sai e toma uma conotação diferente. Agora um império político e religioso. E daí então começa a grande difusão do sistema apóstata no mundo. A Idade Média ela é crivada de apostasia, de paganismo e de inúmeras formas de religiões criadas e adotadas pelos homens. Religiões estas que conduziram o homem a Satanás e distanciou os homens de Deus. Porque o cristianismo ele foi tomado pelo paganismo. A igreja, Estado, mandando na política e mandando na religião. Se pegarmos a história das civilizações no mundo, todas elas, para que viessem a existir, foi necessário um sistema religioso primeiro, para trazer as civilizações à Terra. E Satanás, sabendo disso, como bem tinha tratado com o Senhor Jesus no deserto, ao informar-lhes que nas suas mãos estava o domínio da política, o domínio da religião, o domínio do Estado, o domínio de coisas que se fazem debaixo do sol, ele tratou então de desvirtualizar a mensagem do Evangelho, fazendo difundir o paganismo mesclado de cristianismo, para assim distanciar os homens de Deus e trazer o seu império, e trazer a sua religião, o seu sistema de adoração, impregnada no 666. Então, o que entendemos com isso? No século XVIII, existia uma senhora por nome Helena Petrovich Blavatsky, uma russa, e ela foi, como que eu diria aqui, a grande divulgadora da teosofia em todo o mundo. A teosofia ela é uma doutrina humanista que ela traz a adoração ao pensamento que veio lá da filosofia, logo penso, logo existo.
E daí então foi agregando a esse sistema da teosofia mundial o esoterismo, as doutrinas orientais, a religião oriental que adoram o pensamento, aquela coisa de dizer você é o teu próprio Deus, o poder está dentro de você, é você que tem o poder e o controle das coisas, você é um Deus, você pode, você faz. Até certo ponto, há uma conotação bíblica, mas há uma mensagem muito satânica, muito sinistra, muito sutil por trás dessa doutrina teosófica da senhora Helena Petrovna Blavatsky, para trazer o neoliberalismo no mundo religioso e implantar de uma vez por toda as doutrinas satânicas revestidas de uma certa religiosidade e de alguns respingos de evangelho para confundir as mentes, comprar as consciências e alienar um povo para Satanás. E assim a gente tem observado na história do mundo. Se a gente pegar as sociedades secretas existentes hoje, dentre elas Demolay, Ku Klux Klan, Caveiras e Ossos, Rotary, Rosa Cruz, Columbia, Illuminati, e segue aí uma lista muito vasta de sociedades secretas, a Ordem da Coruja, sociedades estas que formam por trás das suas linhas imaginárias o sistema maçônico mundial, que na Idade Média ajudou e muito o protestantismo, para quem não sabe, a se manter em pé. Tomando partido disso, infiltrou-se mais ou menos pelos anos 50, né, nas escolas de teologia presbiteriana. Não estou falando mal da presbiteriana, são uma igreja de Deus, homens e mulheres de Deus. Mas foi por ali que padres da ordem dos jesuítas, teólogos do Vaticano, adentraram nas escolas evangélicas, infiltraram-se dentro delas como os professores de estudos e disciplinas teológicas, e infiltraram o neoliberalismo, trazendo em todo o mundo protestante uma desvirtualização da fé, uma divulgação falsa do evangelho. E a gente vai encontrar um período negro na história em que a Europa perdeu praticamente a sua identidade de igreja cristã, aonde templos foram fechados e crentes, pessoas cristãs, voltaram-se totalmente para o materialismo, para o neoliberalismo e até mesmo para o satanismo. Houve e está acontecendo até hoje uma grande apostasia nesse sentido, porque necessário se faz preparar uma terra, preparar os corações, desvirtualizar o evangelho sagrado, puro e verdadeiro da mente e dos corações, para que assim o sistema religioso possa estar pautado em toda a agenda globalista, para assim receberem uma nova fé basada, olha só, na liberdade, na fraternidade e no Estado democrático de direito. Porém, uma fé manchada, uma fé voltada para o homem, do homem para o homem.
Pois isto é o que explica o 666, um número de homem. E um governo de homem para o homem. É isto que explica a democracia vigente no mundo. É o poder do povo para o povo. E o sistema globalista que se implanta é um sistema político, religioso e econômico do homem para o homem, sem Deus. Por isso, há um esforço tremendo por parte dessas organizações, por parte desses governos, da destruição da cultura judaico-cristã no mundo, para que assim eles possam implantar a sua religião. E entenda, uma das agências da ONU que trabalha este ecumenismo, sincretismo religioso, para a implantação dessa religião única no mundo, é o Concílio Mundial de Igrejas. Na época, foi uma agência criada pelos pastores presbiterianos, porém, foi assumida de uma forma categórica pelo Vaticano. E o Vaticano, ele toma a frente do Concílio Mundial de Igreja e trabalha o ecumenismo no mundo. Para tanto, é necessário que hoje eles tivessem um Papa comunista. Um Papa que não é cristão. Engana-se quem pensa que o Senhor de Glória Francisco, me parece que esse é o nome dele, o Papa atual, ele é cristão. Ele não é cristão, ele é comunista. Você não encontra este homem em momento algum defendendo os cristãos no mundo, mas defende o islamismo. Você não encontra em momento algum este homem defendendo os preceitos e as bases fundamentais da igreja, da qual ele está como impostor, porque o Papa verdadeiro é Bento XVI, pois assim é nas leis do Vaticano. Um Papa ele é vitalício. Ele só deixa de ser Papa depois que ele morre. Bento XVI não morreu. Então, o Senhor Francisco ele é um impostor dentro da Igreja Católica. E ele trabalha para a implantação do globalismo no mundo e a unificação das igrejas através do Sínodo da Amazônia, que inclusive já foi marcada essa agenda. O Covid-19 atrapalhou um pouco, mas essa agenda está marcada, foi postergada, certo? Para que eles possam, então, trabalharem a unificação das religiões, porque o Sínodo da Amazônia é uma reunião com todos os líderes das religiões do mundo, para promoverem esta igreja de Satanás. Tá certo, meus irmãos? E isto é algo muito interessante que a gente vai entrar nesse assunto agora. Para tanto, eu peço mais uma vez, se você se inscreve, dê o seu like aí. Eu vou estar encerrando esta mensagem aqui. Parte 1, e já estaremos falando a parte 2 desta mensagem para concretizar o que Deus tem para a tua vida. Tá certo, meus irmãos? Então é isso aí. Agora eles estão trabalhando uma única religião no mundo, e parte 2 desta mensagem nós estaremos falando sobre esta religião e como eles estarão trabalhando nesse sentido para a implantação dessa religião mundial, de uma fé única, basada em em toda a teosofia, certo? O Yin Yang do chinês, que nós estaremos falando no próximo vídeo, parte 2 desta mensagem. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus, Jesus abençoe cada um de vocês, e parte 2 nós estaremos dando continuidade a esta mensagem para que você possa entender como tudo procederá e para que eu e você, nós possamos estarmos realmente atento às linguagens proféticas, nos agarrando a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque só nele estará a nossa salvação. Deus vos abençoe,
Fique na paz. Jesus Cristo vos abençoe.